Aleluia, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem veio por causa da palavra, diga aleluia. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Nós estamos estudando essa epístola. São ensinamentos profundos, são ensinamentos pertinentes à igreja do Senhor Jesus. Eu fico extremamente agradecido a Deus e a todos os irmãos que amam a palavra do Senhor, amam a Bíblia e vêm aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Quem já encontrou 1 Coríntios 3, digam amém. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não mandais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Vamos juntos? E vós de Cristo e Cristo de Deus. Se você pode, adore ao Senhor. Se pode, sente-se. Vamos à palavra do Senhor. Algumas pessoas que não puderam estar na última terça-feira perderam quando falamos sobre a igreja como, quem se lembra? O corpo de Cristo. Terça-feira falamos sobre a igreja como o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, vimos que a igreja, à semelhança do nosso corpo, ela tem cabeça, e a cabeça é Cristo, Jesus Cristo.
A semelhança do corpo, ela é composta de membros. E Deus coloca cada membro no corpo conforme Ele quer, conforme Ele deseja. De maneira que não há na igreja nenhum membro que não seja importante. Todos somos importantes, cada um realizando o seu trabalho. Neste caso, não deve haver no nosso meio complexo de inferioridade. Eu sou dedo mindinho, não tenho valor. Eu sou pâncreas apenas na igreja, não tenho importância. Não. Todos nós somos importantes, desde que cumpramos a missão que Deus nos confiou. Vimos aqui que desde o irmão que está lá no estacionamento, guardando os veículos, até os obreiros que estão neste púlpito, todos nós somos importantes, porque somos membros deste corpo. Vimos ainda que há uma interdependência entre os membros. Um membro depende do outro. Nós ilustramos aqui, pedimos a uma jovem, ela veio aqui à frente, uma adolescente, ela disse que gostava de maçã, e eu disse, você gosta, então pegue a maçã. E ela foi para pegar a maçã, eu disse, você precisa pegar a maçã sem usar a mão, o braço, e aí fica complicado. E com isso nós ilustramos que, se nós temos um alvo como igreja, se nós temos um objetivo como igreja, nós precisamos entender que somos interdependentes, nós somos necessários, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar ligados, nós precisamos trabalhar a comunhão para que alcancemos o objetivo proposto por Deus. Hoje, nós lemos o capítulo 3, todo o capítulo 3 de 1 aos Coríntios, e Paulo novamente traz algumas figuras. Paulo era de uma sabedoria, era de um conhecimento, era de uma didática fenomenal, porque ele lançava a mão de coisas conhecidas para falar das desconhecidas. Ele partia daquilo que é natural para falar das coisas espirituais. Paulo se utilizava das coisas que estavam presentes no dia a dia das pessoas para que elas entendessem as verdades espirituais. E aqui, novamente, Paulo apresenta a igreja. Primeiro, se você tem um boletim, no quinto parágrafo, nós temos aí uma explicação que eu achei muito interessante, é de um teólogo, escritor norte-americano, chamado Warren Wiersbe. Esse teólogo, ele escreveu mais de 150 livros, nasceu no ano de 1929 e ainda está vivo, pastor, produzindo frutos para a glória do Senhor. Ele nasceu no dia 16 de maio, o senhor no dia 16 de setembro. Ele está ainda firmão lá, assim como o senhor está firme aqui, fazendo a obra do Senhor. Quantos adoram a Deus pela vida do nosso pastor, podem dizer aleluia. Esse escritor menciona que Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 3, ele apresenta a igreja como família. Diga família. Diga, como igreja, eu sou a família de Deus. Como igreja, ele apresenta a igreja, essa família também como lavoura, como um campo que produz. Diga, como igreja, eu sou lavoura. E em terceiro lugar, ele apresenta a igreja como edifício, como templo. Eu vou utilizar a palavra templo, que fica mais compreensível, fica mais inteligível para os nossos dias. Então, a palavra templo. Observe que neste mesmo parágrafo, ele menciona três coisas. Ele diz que a igreja, como família, ela precisa aumentar em maturidade. Diga, família, maturidade. Nós vamos falar já de crente menino. Então, se tem algum crente menino aqui, vai sair daqui hoje decidido a crescer espiritualmente. Chega de mamadeira, você precisa crescer na graça e no conhecimento e se tornar adulto para a glória de Jesus. Quantos dizem aleluia? Em segundo lugar, ele apresenta a igreja como lavoura. E como lavoura, nós precisamos crescer em quantidade. Se você planta, você quer colher o máximo. Se você planta, você espera que a sua plantação produza o máximo. Deus não fica satisfeito de ver uma igreja que não cresce em número também. Quando ele olha para a igreja, ele entende que a igreja foi estabelecida para crescer. E crescer em todas as áreas. Como família, na maturidade. Como lavoura, na quantidade. E como templo, ela precisa crescer em quê? Em qualidade. Diga, como templo, eu preciso melhorar
a cada dia crescer em qualidade. Vamos então, de volta ao texto, meditar um pouco nessas três apresentações de Paulo. Apresentação da igreja como família, como lavoura e como templo. Ele começa dizendo no capítulo 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo Jesus. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois, me ajude, carnais, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Observe bem que nesse primeiro momento, Paulo diz à igreja de Corinto, que era uma igreja onde se manifestavam todos os dons do Espírito Santo. Aqui nós temos uma grande lição. O fato de uma pessoa ser usada com a manifestação dos dons não significa necessariamente que ela seja uma pessoa madura espiritualmente. Tem muita gente que é usada por Deus, e eu costumo fazer a seguinte reflexão. Eu não posso lhe provar isso na Bíblia, mas eu faço a seguinte reflexão. Há pessoas que são crianças, não têm certa maturidade, mas são totalmente livres para Deus usar. Então, às vezes, acabam até ultrapassando os sinais, dizendo que não deveriam. Por quê? Às vezes, um crente que é maduro, que teria todas as condições de profetizar, de ensinar, não faz. O que o senhor está dizendo? É que na igreja, cada membro precisa estar consciente do seu trabalho. Porque quando você não faz, Deus vai levantar alguém para fazer. Agora, lá na frente, nós vamos ver que Deus vai cobrar de cada um de nós. Observe que ele chama os crentes de carnais. Na década de 80, foi lançada uma Bíblia no Brasil, a Bíblia Scofield. Cadê os contemporâneos? Alguém se lembra dessa Bíblia? Scofield. Uma Bíblia com notas de rodapé, foi uma das primeiras lançadas no Brasil, e todo bom seminarista tinha que ter uma Bíblia daquela. O que algumas pessoas se esquecem é que as notas de rodapé de uma Bíblia de estudo, elas não são inspiradas pelo Espírito Santo. O que é inspirado é isto que nós lemos hoje. E é isto que nós precisamos fazer, voltar ao exame direto da Bíblia Sagrada para que possamos crescer. Então note bem, nesta Bíblia, Scofield apresentou dois tipos de crente. Ele apresenta o homem natural, que não é convertido, e apresenta o crente carnal e o crente espiritual. A partir daí, criou-se uma teologia. Qual é a teologia? É que eu sou salvo, mas ainda sou carnal. É que eu sou salvo e tenho Jesus como meu Salvador, mas ainda não tenho como meu Senhor. E nós precisamos, nesta noite, bradar deste púlpito dizendo, esta é uma falácia. Uma vez que você foi alcançado pelo poder do sangue de Jesus, foi justificado pela fé, você precisa caminhar no caminho da santificação para alcançar a salvação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ouço alguns chavões, às vezes, do púlpito até, alguém dizendo, é melhor um crente ruim na igreja do que um desviado lá fora. Pois eu preciso dizer a você, que está caminhando nesse caminho, eu estou cocheando entre dois pensamentos. Deus sabe que eu amo a Jesus, eu amo a palavra, mas eu tenho uns problemas na minha vida. Eu preciso corrigir algumas coisas ainda, mas Deus me entende, Deus sabe tudo, pois eu preciso dizer a você, aqui não há nenhum elogio para crente carnal. Crente carnal precisa se converter ao Evangelho, precisa se arrepender e começar a caminhar dentro da vontade do Senhor. Então não há aqui este ensinamento. Só tem dois caminhos, só tem duas possibilidades. Nós vamos afrouxando o Evangelho, nós vamos alargando a porta do Evangelho, dizendo, não, meu amigo, venha. Mas eu estou vivendo assim, não tem problema, venha e continue como está. Não, venha, mas mude de vida, porque o Evangelho pressupõe mudança de vida. Não é verdade.
que nós vamos caminhando dentro da carnalidade e naquele momento, lá no Supremo Tribunal Federal do céu, haverá alguns ministros que vão lançar mão de um argumento para engabelar Deus e fazer você entrar no céu. Fazer eu entrar no céu. Não. Eu preciso ter uma consciência. Só há dois caminhos: céu ou inferno, vida ou morte. Ou você entra pelo caminho que é apertado, ou não tem salvação para você. Pastor Eliseu acabou de dizer que tudo indica, tudo nos mostra que Jesus está voltando. E ele também costuma dizer aqui, quão tola é uma pessoa que fica dentro da igreja brincando de ser crente, enganando a si, pensando que está enganando os outros, mas a Deus ninguém engana. Aí alguém diz logo: ah, pastor, mas quem é perfeito? Ninguém, mas caminhamos para a perfeição. A proposta bíblica é sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas eu não alcanço, mas é a nossa proposta. Perfeição. A Bíblia é muito clara ao afirmar: não existe meio termo. Após a morte segue-se morte eterna ou vida eterna. Quantos entenderam até aqui podem dizer aleluia? Paulo diz: não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Minha gente, nós estamos vendo a igreja como família. Quando uma criança nasce, os médicos recomendam que ela tome o quê? Leite materno, o alimento mais completo. Na primeira epístola de Pedro, nós encontramos também essa mesma correlação. Quando você nasce, você toma o leite materno. Mas se por alguma circunstância, algum problema, imediatamente é inserido um outro tipo de alimento. Observe bem, o pai começa a alimentar a criança juntamente com a mãe. Se a criança tem algum problema na alimentação, o que você faz? Leva ao médico. A minha filha Helena, o senhor se lembra, pastor, que ela não comia? A Helena, minha filha, não comia, não era isso? O pastor Eliseu abraçou essa causa, irmãos, de nos ajudar em oração. Ele e a irmã Cime oraram muito para a Helena comer, porque ela não gostava nem de doce, nem de sorvete. Toda criança gosta de biscoito. Ela não comia, era magérrima, era mas bem magrinha mesmo, assim, era um cafifiozinho, bem pequena, frágil. Qualquer coisa, uma gripe, a abatia, e nós tínhamos uma preocupação muito grande. Olha que figura linda. Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas: eu não pude aumentar o alimento de vocês, porque vocês estão acostumados a tomar uma mamadeirazinha. Qual tem sido o seu alimento? Já leu a Bíblia quantas vezes este ano? Irmãos, ouça o que eu vou lhes dizer. Terça-feira é dia de palavra. É o dia que Deus nos chama à responsabilidade. E sabe qual é a minha maior alegria? É quando eu encontro alguém que diz assim: pastor, aquela palavra que Deus nos trouxe na terça-feira me fez mudar de comportamento. Eu estava com um problema com alguém, mas já fui lá e resolvi o problema. Essa é a minha maior alegria. Sabe qual é a minha maior alegria? É após esse culto, você que não estava lendo a Bíblia, que comece a ler a partir de hoje. Dizendo: Senhor, a partir de hoje, o alimento lá em casa vai mudar. Vai ter Bíblia também. Uma irmã me disse: pastor, às vezes a gente está tão afadigado, está cansado, e às vezes a gente precisa assim, de um momento de lazer, precisa de um filme,
o senhor falou que é preciso ler a Bíblia, etc. Eu disse, não, irmã, eu não vou ser hipócrita de condenar o filme, não. Tem filmes bons hoje, inclusive evangélicos, filmes evangélicos. Mas ouça o que eu vou lhe dizer. O que nos falta, na maioria das vezes, é equilíbrio. Porque encontramos tempo para o filme, mas não encontramos tempo para a palavra. Encontramos tempo para o WhatsApp, e é uma ferramenta maravilhosa, e para o Face, mas não encontramos tempo para a Bíblia Sagrada. Crente que não come, que não se alimenta, vai ser raquítico. Você corre o sério risco de pegar uma enfermidade. Qual enfermidade? Satanás, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem não tem conhecimento da palavra está à mercê de Satanás. Quem não tem estrutura espiritual pode a qualquer momento vacilar. Hoje eu conversava com uma pessoa e perguntei por um parente. Esta pessoa aceitou a Jesus, um pai de família, família linda, família maravilhosa. E no seu ambiente de trabalho, em determinado momento, ele com toda vontade de crescer, crente, fiel a Deus, chega no ambiente de trabalho dele, um herege. E começou a doutriná-lo. E começou a minar as forças dele. Para que igreja, cara? Igreja é você. Em qualquer lugar que você esteja, você é igreja, sim. Então não precisa se reunir, não precisa ir ao templo, fica em casa, você vê na TV, você vê no YouTube, ouve uma mensagem, dá no mesmo. Ele foi enfraquecendo, o cidadão entrou com outra doutrina, outra heresia, é preciso guardar o sábado. E ele disse, então estou perdido, porque eu não guardo, a minha igreja não guarda o sábado, falta de estrutura, falta de alimento. E foi enfraquecendo. Agora deixe-me dizer-lhe uma coisa. O diabo não quer apenas tirá-lo da casa do Senhor. O diabo não quer apenas criar circunstâncias para você não estar aqui na terça-feira. O que o diabo quer é destruir a sua casa, é destruir a sua família, é destruir a sua vida. Não demorou muito tempo, aquele rapaz conheceu uma mulher e largou a sua família, os seus filhos, e foi atrás daquela mulher. Você fala, que história triste, pastor. E eu só estou contando por uma razão. Abre os teus olhos, porque quem não tem o alimento necessário, corre o risco de ser atingido. Não tem forte, não tem bom. O que nos sustenta é a palavra de Deus. É a graça de Deus, é estarmos diariamente dobrados diante dele, dizendo, Deus, guarda a minha vida. O salmista Davi, no Salmo 139, ele faz uma das mais lindas declarações ao próprio Deus. Ele diz, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu deitar, tu conheces o meu levantar. A palavra ainda está sendo elaborada no meu interior e tu já conheces tudo. Tem mais, Deus. O Senhor me via quando eu estava sendo entretecido. Essa palavra no original é como se tivesse sido tricoteado, elaborado. O Senhor me via quando eu estava informe no ventre da minha mãe. E ele disse, para onde me irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Os olhos de Deus são como chama de fogo, igreja. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Ele perscruta o nosso interior. Ele caminha conosco diariamente. Ele vê as nossas ações e sonda o nosso pensamento. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O salmista diz, para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu descer ao inferno e colocar minha cama no céu, tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.
Ele ora ao final, e é uma das mais belas orações. Crente que conhece a palavra, busca o Senhor para se fortalecer. E ele diz assim: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Isso aqui é a oração de um crente que não confia em si mesmo, mas confia em Deus. Veja que ele perscruta, ele examina a mente, ele faz uma autoavaliação, mas ele diz o seguinte: pode ser que haja alguma coisa em mim que desagrade a Deus e eu não estou vendo. Então ele diz: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e ajusta-me ao caminho eterno. Eu quero te servir. Quem quer fazer essa oração hoje? Diga: Senhor Deus, examina a minha vida e vê se há em mim alguma coisa que precisa ser mudada. Diga: muda-me, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Voltando ao texto, Paulo diz: eu não pude conversar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. Eu vos criei com leite, não pude aumentar a alimentação. Note bem que a palavra de Deus, ela precisa ser examinada, ela precisa ser investigada. Observe que Paulo não está dizendo aqui que no cristianismo, no evangelho que nós pregamos, há uma doutrina para os iniciantes e há uma doutrina para aqueles que já estão num grau mais elevado. Não é isso que ele está dizendo, não. Quem age assim são umas religiões que guardam algum tipo de ocultismo. São as religiões de mistérios. O evangelho não. Se você chega hoje na igreja, você tem acesso à mesma Bíblia que o pastor Eliseu lê há 88 anos. Eu achei que você fosse dar um glória melhor. Você que começou hoje na igreja, você tem acesso a toda a palavra de Deus. Houve um tempo, disse o nosso professor recentemente, em que a missa era rezada com o padre de costas para o auditório e em latim. E só ele tinha acesso à Bíblia. E dizem que no interior de Minas Gerais ainda há um padre que reza a missa assim. Ninguém podia examinar a Bíblia. Hoje, esta Bíblia está à disposição de todos quantos queiram. Você pode lê-la, você pode estudá-la em qualquer momento. E não há, repito, graus. Ah, você está no primeiro ano, você não pode saber escatologia. Ah, você está no primeiro ano, você não pode saber sobre a doutrina de Deus. Não. As nossas criancinhas estão lá agora, lá embaixo, recebendo a mesma palavra que nós estamos recebendo. Elas estão aprendendo sobre Deus, elas estão aprendendo sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, elas estão aprendendo sobre batismo com o Espírito Santo, elas estão aprendendo sobre ética cristã, lá embaixo. Olha o que diz a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho que deve andar. Você ensina, a criança é como uma esponja, ela absorve aquilo. Então note bem, o apóstolo Paulo aqui não está dizendo: eu não posso passar para o nível 2, não, ele está dizendo: vocês se limitaram a saber apenas o trivial, e por isso não tem maturidade. Você precisa comer carne, chambari, precisa comer abóbora com feijão, precisa melhorar, precisa crescer, precisa avançar. A vontade de Deus é que você cresça constantemente, diariamente, na palavra dEle. Quantos adoram ao Senhor por isso, podem dizer aleluia. Eu não poderia deixar de lamentar, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Quando a nossa enologia, a nossa música, ela está totalmente, em algumas situações, desprovida de nexo lógico e, às vezes, até trazendo heresias. Eu me lembrei de uma música que eu ouvi, e eu até gosto dessa música, porque eu acho que quem a fez, o cidadão que a fez, ele teve uma tirada. Mas o que ele canta não bate com a Bíblia.
É mais ou menos assim a música. Eu posso ser crente menino, mas não adultero. Eu posso ser crente menino, mas eu não me vendo. Eu posso ser crente menino, mas eu sei adorar. Então, deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. O que é que tem? O que é que tem se eu rodo assim? O que é que tem? O que é que tem se eu dou lugar assim? O que é que tem se eu adoro assim? É melhor pular aqui do que pular na Sapucaí. Eu fico para morrer de ver os crentes falando que é pular é coisa da carne e não é do espírito. O que eu posso fazer se eu adoro a Deus pulando? E se fosse do Flamengo, com certeza ele estaria lá. Deixa o menino rodar. O que eu entendo aqui é que o cidadão conhece tanto da palavra que ele se orgulha de ser menino. E aí você que é bom de Bíblia já deve estar pensando assim, pastor, mas ele deve estar falando de Mateus capítulo 18, quando Jesus disse, quem não se fizer como menino não entra no reino dos céus. Te peguei, olha aí, está vendo, pastor? O senhor julgando. Não, o tema aqui é pejorativo. Ele fica pulando e alguém diz, deixa de ser menino. E ele diz, é melhor ser menino, eu estou conformado. Eu aceito isso. O que Jesus falou sobre criança não foi nesse sentido de pular. Pastor, o senhor contra pular? Se for no espírito, pula. Agora, tem muita coisa misturada no nosso meio hoje. Se for no espírito, todo mundo sabe o que é do espírito. Porque as coisas de Deus são extraordinárias. Agora, se não é de Deus, é meninice, é carnalidade. E pode ser até demônio também. Nós estávamos aqui um dia e havia um pastor muito usado por Deus, as pessoas estavam deitadas aqui falando em línguas. E eu olhei para uma irmã aqui do círculo de oração e disse, essa aí, olha essa senhora aí, isso não é Deus, é demônio, bota a mão. Ela levantar, você bota a mão. E aí eu tirei a vista aqui, olhei e a irmã, acho que ficou meio constrangida de fazer isso, não é? Quando a mulher se levantou, eu voltei nela e disse, coloca a mão. Quando ela botou a mão, o demônio se manifestou. Estava no meio. Nós vamos aceitar qualquer mistura dentro da igreja? Nós vamos aceitar qualquer coisa dentro da igreja? Não. O que é de Deus fica. O que não é de Deus tem que sair. Aqui tem que ser na palavra. Essa igreja é alicerçada na palavra. Então, se você é crente menino, você não é desprezado aqui. Mas tem um tempo para ser menino. E tem um tempo para crescer, para amadurecer. Ah, pastor, mas se eu parar de dançar, para mim não tem graça ser crente. Então reveja os seus conceitos. Volte a estudar a Bíblia. Porque ser crente não se reduz apenas a pular. Ser crente é viver a vontade de Deus constantemente, diariamente. E só para não deixar nenhuma peça, nenhuma ponta sem amarrar, quando Jesus diz sobre a criança, em seguida ele explica. Ele está falando da humildade que a criança tem. No próprio texto ele explica. Ele está falando ali que uma pessoa que tem vontade própria não pode entrar no reino de Deus. Para eu entrar no reino de Deus, o que eu faço? Abro mão da minha vontade e digo, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Criança, você pega pela mão e diz, vem cá. E ela vai. Há certas crianças que são tão dadas que os pais não podem deixá-la sozinha. Porque se chegar um estranho e disser, vamos, ela vai. Essa humildade, ser repreendida em seguida, diz, dá um abraço, dá um abraço. É disso que Jesus está falando. Ele não está falando de falta de crescimento ou de carnalidade. Se você tem sido um crente carnal, a palavra do Senhor está falando a nós esta noite de maneira muito clara. Deus está te chamando para ser crente espiritual, fundamentado na palavra. Mas deixe-me adiantar um pouco, que nós estamos ainda no primeiro passo.
Então, observe bem. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Observe bem, irmãos, que aqui nesse texto, Paulo deixa muito claro quais são os resultados de haver pessoas carnais dentro da igreja. E isto impede o crescimento da igreja. Eu tenho dito aqui, tenho repetido várias vezes, em alguns momentos, Satanás não precisa trabalhar. Satanás pode descansar. Porque algumas pessoas que entram no nosso meio, o fazem para semear contenda, para semear dissensão, para gerar inveja. São crentes que não cresceram na palavra. E nós precisamos crescer, é por isso que Deus está nos chamando à responsabilidade. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 11 a 14. Hebreus está lá no finalzinho, antes de Tiago. Eu me lembrei desse texto agora, e acho importante nós lermos esse texto. Hebreus capítulo 5, versículo, eu vou ler do 8 para formar o contexto. Está falando de Jesus, diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? É o quê? Menino. Pergunte para a pessoa que está do lado com todo respeito. E aí, você continua menino ou já cresceu? Pergunte com carinho. O mantimento sólido, diz o verso 14, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Observe que o escritor aos Hebreus está dizendo claramente que há pessoas que estão na igreja há 10 anos, há 15 anos, e elas já deveriam estar ensinando, já deveriam estar dando aula, mas ainda continuam precisando dos rudimentos. E por isso, a fragilidade no corpo. Ouça, nós falamos de unidade na última terça-feira. Nós precisamos estar ligados, olhando na mesma direção. Hoje, Deus está nos conduzindo a isto. Nós precisamos crescer a cada dia na palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra e vive, não pode ser menino. Quem conhece a Bíblia e vive, não pode se deixar levar por qualquer vento de doutrina. E há muitas pessoas sendo levadas. Agora, ouça o que eu vou lhe dizer. Esta igreja é uma igreja considerada como igreja da palavra. Nós temos muitos mestres aqui, pregadores, pregadoras, muitos. E eu vou tocar num ponto agora para você refletir. Talvez, para muita gente aqui, o que é necessário não é saber, é viver. O que é necessário não é saber, porque você sabe exatamente o que a Bíblia diz. Está faltando, às vezes, viver. Eu não acredito que a igreja de Corinto, que foi ensinada por Paulo durante 18 meses, mestre como ele era, não tenha recebido o evangelho na sua completude, na sua totalidade. Eu não acredito. O que aconteceu então? O que acontece nos nossos dias também?
Há pessoas que vêm à igreja, ouvem a palavra, mas não mudam de vida. E em Lucas 12, tem um versículo que, quando eu leio esse versículo, eu fico assustado. A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, é digno de mais açoites. Olha aqui, por favor. O que o texto diz é que, se eu tenho conhecimento da palavra, e essa palavra não muda a minha vida, eu estou tendo o coração endurecido diante de Deus. E quando um coração se apresenta duro diante de Deus, quando alguém se apresenta como sendo uma pessoa de dura cerviz, se Deus ama esta pessoa, Ele lança mão de alguns artifícios espirituais para trazê-la à salvação. Do que o senhor está falando? É que há pessoas que ouvem a palavra, não colocam em prática, mas Deus ama, há alguém intercedendo, e Deus precisa trazer esta pessoa, criando algumas inconveniências. Pode ser um acidente, pode ser uma enfermidade, pode ser um emprego, pode ser alguma coisa. Agora eu lhe faço uma pergunta. Não é muito melhor ouvir a palavra de Deus e obedecer e ter uma vida abundante? Sim ou não, igreja? Pastor, mas eu sou do tipo que pago para ver. Eu quero ver. Não há coisa pior para um homem do que se insurgir contra Deus. Você quer uma receita para ser feliz na vida, abençoado? Tente ouvir a voz de Deus. Seja sensível à voz de Deus. Sabe por quê? Quando você ouve a palavra, e eu digo isto e sinto como se o Eterno aqui estivesse. Quando você ouve a palavra e não coloca em prática, você é ouvinte esquecido, você se insurge contra Deus, em vez disso gera fé, isso gera incredulidade no seu coração. Sabe por que alguém diz, eu fui curado, e você diz, será? Sabe por que alguém diz para você, Deus me abriu uma grande porta, e você diz, não creio, será que foi? Foi coincidência. Você se tornou uma pessoa extremamente natural, racional, já não acredita em nada. Por quê? Porque ouviu tanta Bíblia, tanta Bíblia, tanta Bíblia, mas não mudou. O coração endureceu. Há pessoas que não crescem, porque a palavra de Deus é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe como é que Deus exige? Sabe o que Deus exige de nós? É o seguinte, quanto mais Ele traz luz à sua palavra e nos revela o caminho, Ele espera que nós caminhemos um passo a mais. O Marcos de hoje tem que ser mais crente do que o de ontem. Tem que ser melhor. A Maria de hoje tem que ser mais crente do que a Maria de ontem. Por quê? Porque está sendo trabalhado pela palavra. Há pessoas que têm dificuldade de entender, mas eu não me canso de explicar. Eu vou ser mais claro ainda. Deus tem nos falado aqui sobre perdão, sobre perdoar. Deus trouxe até um homem de fora, um pregador inusitado. E quando ele começa a pregar, ele fala do Pai Nosso. Foi isso, pastor? A igreja estava meio resistente, sem saber, e de repente ele foi na palavra. Porque a outra coisa que a gente tem que aprender é não se prender ao pregador, se prenda à palavra.
O que ele está dizendo está de acordo com a Bíblia? É alimento sólido? Então é bênção, glória a Deus. É a palavra, a palavra. E aí ele traz a palavra do que ele fala? De perdão. Perdoa-me, como eu perdoo aqueles que me ofendem. Perdoa-me, como eu perdoo os meus devedores. Eu não acredito que você vai ouvir uma vez mais Deus te mandando perdoar, porque é a palavra dele que manda, e você vai resistir uma vez mais. Eu não acredito que você vai ouvir novamente deste púlpito a palavra de Deus dizendo, perdoa, perdoa, e você vai resistir uma vez mais. Talvez Deus está esperando apenas a sua decisão para trazer mais luz no seu caminho. Se você fosse Deus e desse luz a alguém, e essa pessoa não reagisse à luz, você continuaria dando luz? Mostrando o caminho? Aí eu estou na lição 1 com Deus. Obedeceu? Obedeceu. Fez a lição? Fez. Passa para 2. Passa para 3. Passa para 4. Mas você parou na 4ª lição. Perdoa. Está difícil. Perdoa. Foi ele ou foi ela que fez, não fui eu. Perdoa. É difícil, Deus. Me ajuda. Não, não consigo. Eu sei que tu me entende. O Senhor me compreende. Não, Deus está dizendo, perdoa. Deus está dizendo, perdoa. E outra coisa, se humilha. Porque quem quer perdão tem que ter a capacidade de se humilhar. Você já pediu perdão para alguém e a pessoa diz, tudo bem, mas você sabe que você errou, né? Você errou porque você fez isso, e descasca você todinho. E aí quando termina você fala, mas eu preciso do seu perdão, será que dá para você me perdoar? Consegue? Faz uma força, eu estou precisando. Você se humilha. Por quê? Não tem nada melhor do que você colocar a cabeça no travesseiro e fazer um exame assim e falar, Senhor, eu não tenho ninguém, não tenho inimigos. Olhando, examinando, não tem ninguém. Quando alguém diz, pastor, tem uma pessoa que está ofendida com o senhor. É só eu saber, irmãos. Eu vou à pessoa. Sabe por quê? Se eu não viver o que a palavra ensina, o que eu digo não tem nenhum peso, tem nenhum valor. Eu preciso viver. Pastor, então o senhor é perfeito? Não, meu irmão, longe. Tem coisas em mim que eu não gosto de jeito maneira. Digo, Deus, muda, porque eu quero melhorar. Tem um corinho que diz, sempre melhorando no Senhor. Diga para esse vizinho aí, meu irmão, vamos melhorar como igreja do Senhor. Eu queria separar um tempo para a gente orar nesta noite. Os irmãos aceitariam, obviamente que com a permissão do nosso pastor, se for projeto de Deus, a gente parar aqui e continuar na próxima terça? Foi muito fraco esse amém. Eu acho que começou a melhorar. Então, nós vamos orar sobre esta parte. Eu vou pedir que você fique em pé e que você escolha alguém para orar com esta pessoa. Nós vamos fazer um exercício agora. Ouça o que eu vou lhe dizer antes da gente orar. Deus quer que cresçamos. Amém, igreja? Deus quer que cresçamos. O alicerce para um crescimento saudável é o alimento, é a palavra do Senhor. Então, antes da gente orar, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Mantenha a sua cabeça curvada, seus olhos fechados. Vamos refletir um pouquinho. Medite um pouco no que foi ensinado desta noite. Olha quantas coisas estão paradas na sua vida.
você diz assim: Senhor, até quando eu vou ter que clamar e orar e fazer campanhas e as coisas não andam na minha vida, na minha casa? O Eterno te responde esta noite: ajusta a tua vida, enquadra a tua vontade à vontade do Eterno Deus. Coloca em prática aquilo que tu já tens recebido, e é muito, durante muitos anos. Faz um exame agora no seu coração. Se porventura há alguém que você não conseguiu perdoar até hoje, hoje isto tem um fim na tua vida. Determine no seu coração, neste instante, procurar esta pessoa, se humilhar e pedir o perdão. Seja qual for o problema que esteja presente na sua vida, e você sabe pelo Espírito Santo de Deus que não deve continuar alimentando isto, tome uma postura diante do Senhor. Diga: Senhor, eu quero crescer esta noite. Diga comigo: Senhor, eu quero crescer esta noite. Pode ser mais forte, diga: Senhor, eu quero crescer esta noite. Diga: Senhor, eu quero correr na tua presença. Diga: eu quero correr sem me cansar. E eu quero também voar na tua presença, porque eu sei que o Senhor me chamou para ser águia. O Senhor me chamou para alçar voos altos. Diga: Senhor meu Deus, nesta noite eu assumo um compromisso de ler a tua palavra diariamente, alimentando-me da mesma e aprofundando os meus conhecimentos. Diga: Senhor Jesus, eu te faço um pedido. Se porventura há alguma coisa na minha vida que está escondida, que eu não tenho conhecimento, mostra-me, Senhor. Diga: Senhor, mostra-me em sonho, mostra-me em visão, mas não me deixes enganado. Senhor, eu quero crescer. Eu quero que o meu coração seja o receptáculo da tua presença, da unção do teu Espírito. Eu quero ser ousado para fazer a tua obra e cumprir os teus propósitos. Faz assim, Senhor, para a tua glória. Eleja alguém agora para você abençoar. Se você é batizado com o Espírito Santo e sente de Deus, você tem liberdade de orar em outras línguas agora. Esse momento é seu. Deus ministrou as nossas vidas esta noite, e Ele quer que sejamos edificados pela manifestação do seu Espírito Santo. Oh Deus amado, oh Deus eterno, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, palavra eficaz. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor para conosco, e como igreja tua, nós determinamos esta noite a crescer, a avançar. Manifesta os dons espirituais, manifesta sobre nós o teu Espírito Santo, traz fogo aos nossos corações. Espírito de Deus, que a nossa vida seja tomada. Nós não queremos andar vazios, nós queremos continuar crescendo. Oh meu Jesus, trabalha no seio da tua igreja, trabalha no coração de cada jovem, de cada adolescente. Nós queremos avançar no conhecimento, na graça, no poder do teu Espírito Santo. Faz de nós instrumentos da tua paz, e de antemão já te louvamos e te adoramos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Enquanto cantamos, veja se ao seu lado há alguém que quer entregar a vida para Jesus. Traga esta pessoa aqui à frente. Veja se há uma pessoa não evangélica ou afastada dos caminhos do Senhor. Se você sente Deus, abrace alguém, declare o seu amor a esta pessoa. Eu te amo, meu irmão. Eu sou igreja contigo. A tua palavra esconde, tuas vestes
forte ao Senhor Jesus. Onde está a segunda vida? Vem. Você que está afastado, que está afastada dos caminhos do Senhor, vem para Jesus. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar. Nós estamos aguardando a sua decisão. Venha para Jesus. Possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tudo bem. Nós temos aqui o irmão José. O irmão José foi diácono na casa do Senhor. Estava afastado, mas está voltando para Jesus esta noite. Você pode celebrar aplaudindo ao Senhor. Tem mais alguém esta noite? Só há duas possibilidades. Só há dois caminhos: céu ou inferno. Não há meio termo. Pastor, eu não estou pronto. Não precisa estar pronto. O que você precisa tomar a mais importante de todas as decisões. Se você está aqui por amor de ti mesmo, por amor da tua alma, eu estou te convidando. Vem entregar a vida ao Senhor Jesus. Saia do seu lugar. Você que ainda não aceitou Jesus, faça isto agora, em nome de Jesus. Tome a mais importante de todas as decisões. Educadamente, veja-se do seu lado. Há uma pessoa aqui. Eu estou vendo uma vida preciosa para o Senhor. Será que você poderia bater com mais gosto? Que maravilha. Irmãos, olha que lindo isso aqui. O Leônidas foi batizado no domingo agora. Foi, Leônidas? Batizei o Leônidas. Registra aqui, pastor Rafael. O Leônidas foi batizado no domingo. E aí está trazendo a Fernanda hoje, não é? Deus te abençoe, Fernanda. Era sobre isso que eu estava falando com você. Esta é a mais importante de todas as decisões. Você vai ver algo tremendo acontecer na sua vida. É uma virada de página. A partir de hoje, é Jesus na tua vida. Amém? Deus te abençoe, querida. Irmão José, teu lugar está aqui, ó, te esperando. Você não é diácono? Pronto, então vamos trabalhar para Jesus. Amém, queridão? Vamos trabalhar. Levanta. Sacode a poeira. Hã? Vamos caminhar, vamos caminhar. Se você quiser caminhar com um povo que caminha aqui na terra, com os olhos no céu, junte-se a esse povo aqui. É o povo que ama Jesus. Nós vamos orar. Eu estou esperando de propósito, porque eu sei que algumas pessoas estão aqui, estão relutantes. Eu vou ou não vou? Eu fico com vergonha. Para os irmãos saberem que o que eu estou dizendo acontece mesmo, domingo, após a oração, mais 2 pessoas foram lá embaixo aceitar Jesus. Foi. Às vezes ficam constrangidas. É por isso que eu dou esse tempo. É por isso que é importante você que está do lado dizer: você quer ir à frente? Eu vou com você. Só isso, não precisa forçar. Se você quiser, eu vou com você. Hã? Jesus não se envergonhou de subir o Monte Calvário, de sofrer lá no Gólgota, por mim e por você.
Aí você diz: eu não posso atravessar este corredor. Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem alguém? Eu estou te esperando. Tem alguém? Vamos orar então por essas duas vidas preciosas? Estenda as mãos para cá, por favor. Pai querido, nós te louvamos pela salvação que vem a estas duas vidas preciosas. Senhor, pedimos agora o perdão dos seus pecados. Senhor, vira a página da história destas duas vidas. Senhor, que a tua verdade pregada esta noite possa fundamentar, alicerçar estas vidas e que elas caminhem na tua presença, te louvando e te adorando até aquele grande dia. Nós pedimos: escreve os seus nomes no livro da vida. Firma, Senhor. Nós oramos e intercedemos assim, no nome santo e bendito de Jesus. E a igreja alegre e feliz diz: amém.